Paraíso é esse aqui, né? Ó, o barco tava se aproximando, aí já tava bem na mira do canhão. Bom dia! Continuando a nossa série do vídeo histórico, das coisas históricas que essa cidade tem a nos oferecer. Hoje nós estamos aqui no Forte de São José da Ponta Grossa. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, mas antes de eu contar dessa história, vamos admirar da beleza, gente. Isso aqui é lindo, olha só. Digam se isso não é bonito. Que paraíso é esse aqui, né? O mar aberto, as ilhas fechadas, tudo tinha um intuito deles construírem esse forte aqui, nesse lugar bonito. Então a gente tem aqui no forte essas paredes de pedra bem grossa construída. Lá dentro tem uma capela, que é a Capela de São José. Também tem as partes aqui do lado onde estão os canhões de defesa, que tem vários canhões de defesa para vários lados da Bahia. Então esses canhões de defesa faziam a proteção junto com os outros dois fortes, que é o forte de Anhantomirim e o forte de Ratones. E aí faziam essa proteção gigante no entorno dessa baía, para que nada entrasse aqui, para que nada invadisse a ilha de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, perdão. E assim os comandantes tinham uma visão mais ou menos de como que era quando chegava um barco inimigo ou um barco amigo no forte. Ó, o barco tava se aproximando, aí já tava bem na mira do canhão. Não tinha como errar, né? Então era bem fácil, bem tranquilo para os canhões. Se esses aqui de cima não acertassem, tinham os que tem mais lá embaixo acertariam, ou os lá de cima acertariam. Segundo o que eu li, que a base dos canhões era construída ou de pedra ou de uma madeira nobre que vinha dos barcos, e aí eles construíam essa base dos canhões para que eles pudessem ter maior movimentação na hora de colocar a bala e atirar, né? Então fazia com que ele não se movimentasse tanto, mas fosse uma movimentação segura, que é isso que eles queriam, e fosse uma movimentação precisa no alvo. Então isso aí é um dado que eu não conhecia. Porém, houveram invasões, né, fora desse forte, então fora do circuito de proteção, por exemplo, ali pelos ingleses, por Canasvieiras. Houveram algumas invasões ao nosso território, mas elas foram suprimidas pela Guarda do Brasil, pela Guarda Imperial, então pelo Exército Imperial elas foram suprimidas, e pelas pessoas também que moravam aqui, então assim não deixaram com que invadisse. Falando agora um pouquinho mais sobre a história desse lugar. Bom, esse forte foi construído a partir de 1740, quando Florianópolis, que até então era chamado Nossa Senhora do Desterro, ela começou seu processo de expansão. Então os portugueses começaram a vir mais para cá, porque o governo de Portugal precisava expandir esta terra e mandou os açorianos para cá. Esses açorianos e o povo das Ilhas da Madeira vieram para cá, e aí começaram o processo de expansão do território português aqui. Então o governo, até então, que era o Paz, aí o nome completo vai aparecer, eu só lembro do sobrenome dele, ele começou a construção de vários fortes, que era uma tríade de proteção. Essa tríade de proteção, ela ficava aqui no flanco norte, na parte norte da ilha. Então, grande parte dela protegia a entrada aqui pelo norte da ilha, para que ninguém pudesse entrar e avançar na Bahia, que é a parte continental, entre o continente e a ilha. Então fazia com que essas pessoas não avançassem para lá. E aí esses barcos não conseguiam avançar porque eles tinham que parar antes do canhão. Se vocês forem ver aqui, é bem curto o canal, não tem como as pessoas passarem sem levarem tiro de canhão, né? Então os canhões estavam todos posicionados aqui, tinha esses e tem outros mais ali embaixo. Se passassem por esses, tinham os que estavam em outras direções, que era para tentar atingir mais ali. Só que mais ali na frente, cerca de 200 metros, tem um outro onde é em Jurerê. Vai aparecer o nomezinho desse lugar, que ajudava, dava suporte a esse aqui, a essa base, esse forte de proteção. Então assim, também era muito difícil das pessoas chegarem por barco para tentar tomar o forte aqui, porque tem várias pedras, é uma subida, é um morro. Então a gente está no Morro da Ponta Grossa, e aí era difícil de subir aqui até chegar. Então tinha que escalar essas pedras
porque os muros de pedra são bem grossos, se vocês notarem, olha só, a espessura dos muros, e aí eles são bem fortes e tinham os canhões mais ali embaixo, então não tinha como as pessoas virem para poder atingir aqui, não dava. Então assim, era um flanco de proteção, tanto esse quanto o de Anhatomirim e do Ratones. Esses três fortes faziam o flanco de proteção do norte da ilha. Agora vamos conhecer mais do forte por dentro, porque tem muita coisa pra gente ver, bora lá. Pensa só, essas pessoas correndo, né? Os homens correndo direto pra cá pra vir pegar munição durante os períodos de invasão da ilha. Nossa, isso era um saco, aí sobe e desce com essas munições, sobe e desce com essas munições e nada de conseguir atingir o alvo direito. Aqui em cima a gente tem mais canhões, né? Que lembra que eu falei que se lá embaixo você não conseguisse atirar nas pessoas, você ali naquela direção, ó, tem canhões, se você não conseguisse atirar naquela direção da Bahia, você vinha e atirava aqui, nessa outra direção da Bahia, que os canhões estão posicionados em vários lugares desse forte. Assim, cara, tá bem histórico, é bem preservado, porque tá mostrando exatamente o que era cada coisa, como é que é feito, como é que faz o processo de subida e de descida. Então, por exemplo, olha, era de pedra, a subida e a descida não tinha não teve tanta interferência. Então, o processo de reconstrução desse lugar foi completamente fidedigno. Aqui dentro é o paiol, ele tá junto com a casa do comandante. Aqui se guardava munição. Então, esse lugar aqui, ele foi restaurado pela UFSC. Em 1990, a UFSC toma o processo de restauração, né, junto com o IPHAN, e aí ela começa a comandar, a controlar o processo de restauração minucioso, trazendo todas as informações precisas sobre a época. Então, são mais de 250 anos de história desse forte. Se a gente for olhar direitinho aqui no mapa, né, a tríade de Fortaleza tá aqui, a gente tá na Ponta Grossa, aqui na frente tem o Anhatomirim, que é uma ilha, e bem aqui também tem a ilha de Ratones, que é outra ilhazinha, tudo na Bahia Norte, de fazer proteção. Mas tinha forte no centro, que é o Forte Santa Bárbara e o Forte Santa Ana, e tem um outro forte mais ali no sul da ilha, que é o Marechal Moura, e tem o Forte da Conceição Araçatuba. Então tem outros vários fortes que são a proteção aqui no entorno da ilha. E aqui perto desse forte de Ponta Grossa a gente tem a bateria de São Caetano, que fica aqui em Jurerê, que era um outro lugar de proteção. Se a gente for notar, Florianópolis tem muita história para conhecer. Ao longo desse vídeo, é claro que eu não vou conseguir colocar tudo. São 360 e poucos anos de história, então assim, eu não vou conseguir colocar detalhadamente todo, porque eu teria que fazer uma série de 30 vídeos, sei lá, contando detalhes por detalhes de cada coisa. Então assim, eu tô tentando fazer um resumo básico para vocês, assim, de coisas que são importantes para que a gente tenha uma noção bem clara do que é a cidade, o que é a proteção, o que é a história de fato. Então isso aqui é um dado bem histórico, bem interessante. Eu não conhecia direito esse dado histórico. Agora a gente vai pra parte de cima da casa do comandante, vamos ver o que que tem. Ali a gente consegue ver Jurerê, consegue ver a Praia do Forte desse outro lado. Então tem um monte de coisa legal aqui. E aqui a gente tem um espaço sobre as influências dos modelos, o que que era, sobre o forte, conta um pouquinho sobre o processo de restauração que acontece a partir de 1976, depois 1991, então é um processo longo de restauração. Desse outro lado a gente tem outra janela que a gente consegue ver de novo outros lugares. Então a gente tem uma noção do que essa Bahia representa de proteção, de cuidado que esse povo tinha, né, para não perder esse espaço, para não perder esse território, porque isso aqui era muito dinheiro, né? Então Portugal se beneficiava muito disso aqui. Porque isso era uma rota de comércio, isso aqui era uma rota de dinheiro. Então aqui eles era uma ilha de abastecimento, como eu contei no vídeo anterior, se você não viu, então segue aí. Era uma ilha de abastecimento porque os povos carijós que aqui viviam, eles faziam abastecimento para as pessoas, para os comandantes que paravam com seus navios aqui. Então ele fazia esse abastecimento e enquanto isso Portugal continuava seguindo navegação
rumo ao sul, rumo ao Rio Grande do Sul, rumo a Cisplatina, que era o Uruguai até então, nessa época, para comandar aquele espaço. Então aqui era essa rota muito estratégica. Então aqui era uma briga pela Espanha, era uma briga por Portugal. Só depois que eles assinam um tratado que isso aqui passa de fato ser de Portugal, e aí para um pouco essa briga, mas mesmo assim a proteção continua. Então aqui era o espaço onde era a casa do comandante, aqui era a cozinha, aqui era o chão, como eles viviam, como eles andavam. Pra te ver, era chão de terra batida, deveria ter algumas lajotas mais ou menos, mas aí com o tempo foi se desfazendo. Era concreto, cimento, né, mais ou menos. Só que foi se desfazendo com o tempo. O que sobrou, a UFSC foi deixando e fez esse espaço de vidro para que a gente pudesse caminhar para ver como é que era originalmente. Esse espaço na casa do comandante, a gente tinha a cozinha, tinha o quarto, tinha uma vida mais independente do que estava acontecendo aqui no espaço da fortaleza. Então aqui vivia a pessoa que era o responsável por esse lugar. Daqui ele conseguia administrar tudo, conseguia visualizar tudo que estava acontecendo. Aqui ele tinha várias janelas para vários lugares do forte para ver se tinha barcos invasores, se tinha barcos inimigos. Então a gente tem espaços que ficaram bem preservados. A gente tem algumas pederneiras que eu não sei o que são. Balines, ó, que são balas. A gente tem aqui a bala do canhão, que é maior. Tem espaços de peças de botão, fivelas de metal. A gente tem cerâmica também. Então tem muita parte de cerâmica, o que sobrou, o que tem deles ainda. Peças de cerâmica, coisas de casa. Assim era que estava quando eles começaram a fazer o processo de restauração. Então estava tudo largado, tudo abandonado, jogado às traças. Depois eles começam a fazer a reconstrução do espaço. E aí, fazendo essa reconstrução do espaço, eles deixam mais bonito, igual como está hoje, bem legal. Então a gente tem um espaço bonito, bem feito, madeira nobre, madeira da época que eles usavam, né? Típico como madeira da época que eles usavam, para deixar bem similar, igual como é que era. Vamos lá em cima ver o que tem. Aqui era como se fosse o segundo andar do espaço, então eles têm uma vista bem privilegiada de tudo que era aqui. Ó, eles conseguiam acordar e ter essa visão linda da Bahia, ver o que estava passando, o que não estava passando durante esse processo. Como era viver nesse lugar, deveria ser uma experiência muito única, mas era uma experiência assim meio traumática, porque eles estavam o tempo todo preparados para a guerra. Agora vamos ver se a gente consegue ver o que tinha lá perto. É claro que essas lunetas, como são hoje, não era. Aqui era 200 e poucos anos atrás, mas vamos ver o que a gente consegue visualizar. Eu já mostro pra vocês. Nossa, a gente consegue visualizar muito próximo. Tudo. É muito bacana isso. Eu gostei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Uma pena que vocês não conseguem ver o que eu tô vendo. Mas é lindo, o lugar é muito bonito, eu gostei bastante. Aqui é a Capela de São José, é toda em pedra e é muito bonita. Essas esculturas, elas foram realizadas entre 93 e 94 por um artista. Elas não são originais, né? Que eu acho que as originais desapareceram da época. Então a gente tem essa capela que mostra que tem a sua função desde que ela começou a ser lá quando começaram a construir esse forte. Então ela nunca mudou a sua função, ela continua sendo uma capela em homenagem a São José. Esse aqui era o quartel da tropa, onde eles dormiam, que eles dormiam em camas coletivas que eram chamadas de tarimbas. Essas camas coletivas serviam para abrigá-los durante o processo de descanso. Hoje ela é um lugar diferenciado para fazer espaço cultural, então assim, bem bacana. Aí aqui a gente consegue ver as rendeiras fazendo o bordado no biuro. Bom dia, tudo bom? Já vi falar bastante, mas já não tinha visto como é que é feito. Ah, nossa, que lindo isso aqui. Isso aqui é um marcadorzinho de página de livro, tô terminando ele. Ah, isso aqui é um marcador de livro? É, tem assim pra copo, ó. Que bonito. Nossa, que lindo. 1,20 e 3,50.
Nossa, é lindo isso aqui. Muito bonito. Vou levar alguma coisa pra você Pix também. Ah, é? Então, Tá bom. tem assim pra cabelo, ó. Tiarinha de cabelo. Nossa, que massa. Tem um monte de coisa, né? Azul. Ah, tá lindo. Material bem feito, bem trabalhado. Tem toalhinha assim pra bandejinha. Eu moro aqui. É, não usa? Tenho, na minha casa eu tenho. Mas eu não tinha gravado fazendo a renda de biuro, sabe? Então achei bem bonito, bem bacana. E vocês fazem essa renda há quantos anos já? Eu já faço desde 7 anos de idade. Ah, então veio de mãe, Mãe pra filha. mãe pra filha, né? Isso daí é um marcador que a senhora usa? Essa agulhinha aí. É alfinete, tem que ter o alfinete que é pra pregar os desenhos. Ah, tá. Então cada desenho que a senhora vai fazendo, a senhora vai pregando um alfinete desse. Isso aqui é um marcador de livro. Tranquilo. E a senhora já tem noção quando já vai fazer o que quer fazer ou vai dando... Tem um desenho. Tá. Tem que ter o desenho. Ah, e como é seu nome? Meu nome é Marina. Marina. Obrigado pela sua fala, dona Marina. Fica nesse formato, né? Fica assim, né? Ai, que lindo. E esse é pulseirinha. E vocês trabalham todos os dias aqui? Todos os dias. A gente ganha o espaço, só menos segunda-feira que não abre. Ah, tá. Esse é pulseirinha, ó. Nossa, que massa. Ficou lindo. Pulseirinha é R$10. E o marcadorzinho de livro, 1,30 e 2,50. Muito bonito. Obrigado. Nada. Esse forte, ele é o único forte que a gente tem acesso por terra na ilha de Florianópolis, então é bem fácil. Você chega aqui ou de Uber ou de ônibus e aí desce, vem. O valor tá custando cerca de R$20 a inteira e aí maiores de 60 anos a gratuidade é de graça, crianças é meia, professores e outras estudantes também é meia e é R$10 a entrada. Então é só vir conhecer o lugar e o espaço. A gente está aqui no centro de Florianópolis, na Praça 15. Essa Praça 15, ela tem várias histórias, ela tem vários momentos culturais importantíssimos para a cidade. Eu estou diante aqui de um monumento, que é um monumento em homenagem aos guerreiros que foram para a Guerra do Paraguai. Então aqui eles fizeram essa homenagem para eles e lá a gente venceu a Guerra do Paraguai, né, junto com a Argentina e com o Uruguai. E aí eles fizeram essa homenagem para esses guerreiros. Também a gente tem no entorno desse negócio aqui de homenagem, desse monumento, a gente tem várias palmeiras, olha só. Essas palmeiras, elas foram todas plantadas para que a gente pudesse homenagear esses guerreiros que foram para a guerra lá do Paraguai. E também essas palmeiras, elas vieram do Rio de Janeiro. Aqui no entorno da praça a gente tem vários bustos que contam sobre a importância dessas pessoas para a cidade de Florianópolis. E aqui também no entorno da praça a gente tem outras coisas que são importantes também para que a gente possa visitar. Então já sabe, me acompanha aí, segue, curte, comenta. Não deixa de compartilhar esse vídeo com pessoas que realmente gostam de viajar, que gostam de descobrir o mundo, que gostam de descobrir culturas, porque eu sou um apaixonado por cultura, por histórias, por lugares, por viagens. Então acompanha aí. Se você tem medo de viajar sozinho, se você sabe que pessoas que têm medo de viajar sozinho, compartilha com essas pessoas que viajam sozinho, porque eu mostro para elas que dá para viajar sozinho, dá para conhecer o mundo sozinho. Então isso é muito importante, muito legal. Então vamos seguir nesse meu mundo de viagens e descobrir muito mais coisas. Então a gente está bem na frente da Catedral Metropolitana de Florianópolis. Agora a gente vai subir e vai conhecer um pouquinho dela. A Catedral Metropolitana de Florianópolis, dedicada a Nossa Senhora do Desterro, teve origem em uma capela erguida em 1673 pelo bandeirante Francisco Dias Velho. O templo atual foi projetado pelo brigadeiro José da Silva Paz e construído entre 1653 e 1673, passando por grandes reformas e ampliações em 1922. Ela é linda, né? Eu acho muito bonita o estilo dela. Não é cheio de adornos, é um estilo clássico, mas bonito. Essa aqui não foi incendiada, tá? Foi uma outra catedral que foi incendiada durante aquele período de invasão dos piratas ingleses, no qual eles deram fim ao Dias Velho e a família dele também, e a outras e outras pessoas. Eles tacaram fogo na catedral e fizeram tudo isso. Então agora, diante da catedral, a gente tem a Praça 15. Tem uma figueira depois do monumento aos
guerreiros que foram para a batalha, para a Guerra do Paraguai, aqui de Santa Catarina. Mas essa figueira antes, ela ficava bem ali, mais ou menos aonde que é aquelas barraquinhas ali, tá? E aí o que aconteceu? Segundo a história, dizem que essa figueira ela foi removida dali porque até então o prefeito, que eles chamavam de presidente da província da época, não lembro o nome dele, mas tá aí, ele pediu para tirar isso daqui da frente da catedral, porque a copa da figueira ela atrapalhava a visão dele, então ele não conseguia ver uma moça por qual ele era apaixonado, que morava lá do outro lado da catedral, então ele não conseguia enxergar ela. Foi por isso que ele resolveu tirar essa figueira e colocar bem no centro da praça. Então essa aqui é a famosa figueira de Florianópolis, e ela é a figueira centenária, ela também é chamada de figueira centenária. Conta a história, né, que esta figueira ela foi trazida do Rio de Janeiro, porque os especialistas da UFSC fizeram os dados genéticos e o mapeamento genético dela, e eles encontraram essa mesma espécie pelo DNA no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então daí eles trouxeram de lá do Rio de Janeiro e fizeram o plantio dela aqui. Mas lembra, ela veio de lá da frente da Basílica para cá, para o centro da praça, porque o prefeito da época queria namorar e não conseguia enxergar porque a copa da árvore atrapalhava ele. E aí tem vários vestígios de histórias aqui que contam sobre esse lugar. Por exemplo, tem uma lenda que diz que se você der 3 voltas em sentido horário, você quer casar. Se você quer namorar, você dá 2 voltas. Eu não vou dar nenhuma volta, porque eu não quero nenhuma das duas coisas. Sim. Essa figueira, ela pode chegar mais ou menos uns 1000 anos de idade. E aí eles colocaram várias dessas artes aqui para segurar essa figueira, porque os galhos dela pesam demais, então eles não conseguem deixar com que ela caia, porque senão ela vai atrapalhar todo o círculo de andamento da cidade, justamente por causa desse problema, que os galhos pesam muito. Esse aqui é o Museu de Florianópolis, ele é um museu super interativo, ele é muito bonito. Tem uma parte aqui desse museu que ele abre as janelas, daí a gente consegue ver, eles fazem todo um apanhado histórico de 8.000 anos atrás da ilha, e depois eles abrem essas janelas que estão aqui na frente e colocam para as pessoas verem a beleza do lugar. Então é bem bacana, vale a pena vir conhecer esse museu. E agora a gente chega no Museu Cruz de Souza, que também está bem ao ladinho da praça, então você só faz atravessar para vir visitar esse museu. Ele é um museu super histórico, esse casarão, esses detalhes na cultura portuguesa, então deixam todo um charme. Aí dentro tem várias obras de arte, tem muita coisa para conhecer. Eu não vou entrar porque eu já conheço, mas vocês podem buscar pelo site informações desse lugar, que dá para vocês vir para conhecer. Aqui tá os horários de visitação, então você pode dar uma olhadinha, bate um print e ver o que dá para você vir fazer durante esse período. E aqui no Largo da Alfândega a gente tem uma feira também. Essa feira acontece todos os dias e esse lugar aqui é um espaço histórico para a cidade, porque até então isso tudo aqui onde eu começo a pisar era a beira da praia, não tinha absolutamente nada. E aí com o tempo eles foram construindo mais coisas e aí eles ampliaram a cidade, passando um pouquinho mais para fazer as pontes que estão lá, as 2 pontes. Depois a gente vai visitar uma ponte, né? Então eles fizeram ampliação. E aqui a gente tem o Largo da Alfândega, que era importante entreposto de fiscalização. Logo ali a gente tem o mercado público, que ele também não existia, e eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Então, ó, esse mercado público ele passa a existir lá por volta do século XIX, lá por volta de 1800 e alguma coisa, que é quando ele surge. Até então, ele é feito de 2 asas, né? Então tem a asa sul e a asa norte, que é a construção do mercado. E aí, hoje, ele é bem diferente do que ele era antigamente. Então esse mercado tem vários tipos de loja. Aí, se a gente for ver as fotos que tá passando para vocês, a gente consegue ver que bem na beira do mercado era onde a praia tinha. E aí então os barcos paravam bem aqui, já despejavam todo o peixe, todo o pescado para dentro do mercado, e aí as pessoas vinham, compravam o peixe. Então a gente consegue ver que a história da cidade é uma história bem rica, bem diferente do que a gente acha que é de qualquer lugar.
nesse vão central a gente tem vários restaurantes que você pode vir comer à vontade. Aqui eles servem comidas típicas, escuta música, ver jogo, tem momentos que tem festa porque tem um palco bem central. Eu vou começar pela outra asa aqui, asa norte, pra gente ver o que que tem. Eu acho que são boxes de comida, boxes de artesanato, e aí você vem e compra essas coisas. Também aqui tem agência de viagem, tem lembrancinhas que você pode vir, pode comprar. Ó, tem um monte de lembrancinhas nesses lugares. E aí tu descobre, tem vários preços pra te colocar na tua imã de geladeira. Então, olha só, a gente está se aproximando da parte central dos vãos do mercado, onde que tem um palco que as pessoas se apresentam, tem banda, tem show. Então, quando vier aqui é só vir para poder aproveitar o domingo, o sábado ou o dia que você tiver, porque eles trabalham até, se eu não estou enganado, até 11, 10 horas da noite, e aí consegue vir fazer isso. Aqui a gente chega na parte dos peixes, que Florianópolis é uma cidade que tem muito peixe, né? Ela é litorânea, então a gente consegue ver vários tipos de peixe, e o mais famoso aqui é a tainha. Essa aqui é a tainha, ó. E aí a gente tem camarão, tem salmão e tem vários tipos de peixe que são típicos daqui, olha, linguado, anchova. A anchova também é bem famoso aqui, tá? A corvina também é outro peixe bem famoso que eles comem bastante, a tilápia. Então a gente tem vários tipos de peixe nesse lugar. Também tem os mariscos que eles chamam... Como é o nome desse marisco aqui? É o nome desse marisco? Mexilhão, tá. Esse aqui é o mexilhão, mas eles têm um nome aqui específico para que eles chamam o marisco. Eu não lembro qual é o nome, mas vai aparecer aí o nome do coisa, ó. Também aqui a gente encontra várias especiarias, que né, todo mercado público tem especiarias, então esse não podia ser diferente. Tem a parte dos cafés, dos almoços, aqui você vem, toma café, toma um drink, tem tudo aqui, dá pra vir aproveitar bastante, é um lugar bem legal, eu gosto bastante desse lugar. E agora a gente está numa outra parte histórica da cidade, que é o Parque da Luz. Esse parque é em homenagem ao Hercílio Luz. A gente tem esse monumento aqui, que é os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, que conta sobre vários momentos, um olhar de vários fotógrafos. Aqui é o Joel Pacheco, nós temos o Fernando Teixeira, e aí eles têm várias fotos dos dois mostrando a ponte sobre os ângulos que eles colocaram para que a gente pudesse ver e enxergar direitinho. Então é bem bonito esse espaço, dá para bater foto, para vir para conhecer um pouquinho mais da história de Florianópolis e da Ponte Hercílio Luz. Vamos conhecer o monumento ao tal famoso Hercílio Luz, que dá nome à ponte. Olha só, esse aqui é o Hercílio, o que era governador da época no estado aqui em Santa Catarina, e aí ele batizou, ou melhor, foi nomeado a Ponte Hercílio Luz em homenagem a esse homem aí, que ele viveu lá na década de 1860 e foi até 1924, foi quando ele foi para outra vida. Então a ponte foi batizada em homenagem a este ser. Até a década de 1920, a ligação entre a ilha de Santa Catarina e o continente era feita exclusivamente por meio de barcos e balsas, o que dificultava o escoamento de mercadorias e o crescimento da capital. O projeto foi concebido durante o governo do Hercílio Luz, então governador do estado, que sonhava em integrar a ilha ao continente. A construção foi autorizada pela Lei Estadual de 1918. O projeto estrutural foi desenvolvido pelos engenheiros norte-americanos Robinson e Steinman. A ponte do tipo suspensa por correntes auto-ancorada foi pioneira em vários aspectos técnicos na época. A construção teve início em 14 de novembro de 1922. O Hercílio ele faleceu em outubro de 24. A ponte se chamaria Ponte da Independência, porém foi batizada com o nome em homenagem ao governador. Oficialmente ela foi inaugurada em 13 de maio de 1926. A época exigiu o transporte de milhares de toneladas de aço e cimento, além de mão de obra especializada para erguer as imensas torres metálicas de 75 metros de altura. A ponte, ao longo dos seus anos de uso, ela teve 2 fechamentos. O primeiro foi em 1982 e depois o segundo foi em 1992. Depois ela teve o processo de reabertura. Foi quando ela passou por 28 anos de reforma e ela abriu em 30 de dezembro de 2019. Vocês
acreditam que eu venho tão pouco aqui no centro, porque eu moro no norte, então eu venho muito pouco aqui no centro. E quando eu vim, eu adoro esse lugar aqui, porque eu acho que ele traz um pouco da história, ele traz um pouco da cultura do lugar, e ele é muito bonito porque a gente consegue visualizar a cidade. Tem dia que quando tá um dia muito bonito, ensolarado, esse mar aqui ele tá bem azulzinho, então ele tá lindo. Hoje não, hoje tá nublado porque mais tarde vai chover, então ele já tá com a água um pouco escura e a gente não consegue ver a beleza de fato do mar. Mas é lindo a visão, a gente já começa a visualizar um pouquinho em Florianópolis, que a gente tá chegando perto do vão central da ponte, onde a gente tem uma visão deste lado, depois a gente vai no outro vão central para ver do outro lado. Essas outras duas pontes, quando elas foram construídas, primeiro foi uma, depois foi a outra. A primeira ponte foi construída porque aqui se fechou para o público. A ponte estava bem deteriorada, estava com risco de cair, então eles fecharam essa ponte, a mais antiga, que é a Hercílio Luz, para depois abrir aquela primeira ponte. Eles abriram aquela primeira ponte, só que devido ao fluxo tão grande de carros, resolveram criar uma outra ponte. Foi assim que eles criaram as outras duas pontes de conexão. E aqui, enquanto essa ficou fechada durante um processo de reforma que levou 28 anos. Logo depois que ela foi reformada, aí hoje nós temos 3 pontes em funcionamento. Merecíamos e merecemos ter mais outras 2 pontes. Uma que ligue o sul da ilha com a parte de Palhoça, outra que ligue o norte da ilha com o Biguaçu, para que o fluxo fique maior de carros, para que as pessoas não percam tanto tempo no trânsito. Então esse foi um dos grandes problemas da modernidade da cidade, né? Que as 3 pontes elas não conseguem abarcar o grande fluxo de carro de entrada e de saída. Durante a hora do rush, né? Você já sabe, de manhã e à tarde, assim, aqui tá apinhado de carro, trânsito para todos os lados. Então aconteceu qualquer acidente, acabou com a via de acesso e via de saída da cidade. Então, assim, esse é um problema gravíssimo que Florianópolis precisa resolver o quanto antes. Aqui quando os ônibus passam, chega a dar uma tremidinha, mas assim, já tá bem segura, tá? Então não adianta se preocupar, a ponte não cai. Ainda bem, né? Ela é bem forte, bem segura. As estruturas foram todas reformadas, isso assim, vale muito a pena enxergar e ver. A gente consegue ver como tá bem bonita a ponte. Vou mostrar mais um pouquinho das estruturas pra vocês, olha só. Esse aqui é o Parque da Luz, é um parque bonito, todo iluminado. Você vem aqui, passeia, dá pra fazer um domingo tranquilo. Agora já tá escurecendo, então já não tem muito mais coisas assim. Então dá pra vir pra curtir com a família, aproveita a ponte, relaxa e depois vem aqui, dá uma voltinha e vai embora. Então eu deixo vocês seguindo mais vídeos sobre Florianópolis, porque a gente não acaba aqui. Tem uma nova série de outros 2 vídeos contando um pouquinho sobre o que dá pra gente fazer em Florianópolis que não seja só praia. A gente vai revisitar alguns lugares que foi passado aqui e também a gente vai conhecer novos lugares e coisas que dá pra gente fazer que não é só praia. Então já sabe, eu vejo vocês nesse meu mundo de viagem que é maluco, que é incrível, que é surpreendente, pra gente conhecer mais sobre o Brasil e sobre o mundo. Então eu conto com vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau.